A avaliação psicológica é uma das mais antigas áreas dentro da psicologia. Compreendida como um exame de caráter compreensivo efetuado para responder questões específicas de um indivíduo quanto ao funcionamento psíquico adaptado ou não da mesma, durante um determinado período de tempo ou para predizer o funcionamento psicológico no futuro. A avaliação deve fornecer informações cientificamente fundamentadas que orientem, sugiram e sustentem o processo de tomada de decisão quando, em algum contexto específico, a decisão deve ser tomada levando em conta as informações sobre o funcionamento psicológico do indivíduo. A avaliação é uma tarefa exclusiva do profissional da psicologia perante a lei. Apenas eles têm a formação adequada para manejo e aplicação de técnicas e procedimentos que compreendem a avaliação. Por muito tempo, essa temática foi considerada como sendo sinônimo de ensino de testes psicológicos, no quais os professores tinham como função repassar os conhecimentos referentes ao manejo de instrumentos objetivos, ditos como psicométricos ou projetivos. Hoje, entende-se que ela representa um dos pontos principais na formação em psicologia e deve contemplar diferentes disciplinas em diversas áreas de ação do psicólogo, como, por exemplo, teorias da personalidade, medida em psicologia, teorias psicopatológicas, entre outras. A Resolução CFP 2 de 2003 determina que os instrumentos de avaliação psicológica no Brasil, para ser considerados como tal e estar em condições de uso profissional, deve atender a um conjunto de requisitos mínimos, que é estabelecido pela psicometria. Esses requisitos indicam que os instrumentos devem possuir uma fundamentação teórica, evidências empíricas de validade e precisão das interpretações propostas, um sistema de correção e interpretação dos scores, uma descrição clara dos procedimentos de aplicação e correção e um manual contendo essas informações. Os testes psicológicos se dividem em testes objetivos, que são os tidos pela psicometria, e os projetivos. Os métodos projetivos foram denominados por Frank, quando esse autor reuniu sobre o mesmo termo uma diversidade de testes então utilizados. Seu artigo examinava uma variedade de materiais, de técnicas utilizadas como meios de acesso às vivências internas, os conflitos e desejos do indivíduo. Frank achava que as técnicas projetivas davam acesso a um mundo dos sentidos, padrões, significados e sentimentos, relevando aquilo que o sujeito não pode ou não quer dizer, frequentemente por não se conhecer bem. De acordo com este autor, tais métodos podiam aprender aspectos latentes ou encobertos da personalidade por serem inconscientes. Seu início no Brasil foi marcado pela contratação dos psicólogos no Detran do Rio de Janeiro na década de 1950, com a finalidade de estudar os comportamentos dos condutores. Isso ocorreu por virtude do diretor do Rio de Janeiro, que se interessou para conhecer causas humanas, que provavelmente estariam envolvidas na ocorrência desses acidentes. Assim, foi sancionada uma lei, 9545, que é a lei do exame do psicotécnico, e para os candidatos da CNH, sendo o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, IOSP, a ser responsável por essa atividade. A partir daí, a psicologia do trânsito passou a ser definida como uma área da psicologia que investiga os comportamentos humanos no trânsito, ou seja, que são os fatores, os processos internos e externos, os conscientes e inconscientes, os que provocam ou os que alteram. A psicologia do trânsito e a avaliação psicológica são áreas afins, que desse modo os psicólogos de trânsito fazem uso da avaliação psicológica para investigar as características psicológicas dos candidatos para ter a obtenção da CNH ou para a mudança da categoria da CNH. É importante ressaltar também que o objetivo da avaliação psicológica, no contexto do trânsito, ela nunca foi o predizer de um determinado indivíduo que viria a se envolver em um acidente ou não, e sim para um trabalho preventivo, para que todas essas pessoas tivessem uma prevenção,
no que fosse possível diminuir as possibilidades de motorista se expor ou não a essas situações de risco. O novo Código Brasileiro de Trânsito, a partir de 1998 e com a sua regulamentação, foi exigida ao profissional a capacitação específica para perito examinador de trânsito. Então, primeiro é necessário uma formação de 180 horas ou a obtenção do título de psicólogo especialista no trânsito. Segundo a resolução de número 12/2000 do Conselho Federal de Psicologia, a avaliação pericial ela visa sistematizar o perfil do condutor que é submetido a este processo, e é necessário também que o psicólogo selecione dentre os vários testes disponíveis aqueles julgados mais adequados. E também é necessário que esses testes atendam os critérios científicos e psicométricos que vão garantir a sua validade e precisão. Quanto aos instrumentos psicológicos, com a resolução de número 25/2001 do Conselho Federal de Psicologia, os instrumentos a serem utilizados por psicólogos devem ser de propriedades psicométricas e elas também devem ser adequadas para receber um parecer favorável pelo Conselho Federal de Psicologia. A atenção é um processo psíquico fundamental no trânsito, principalmente para o condutor. Ao dirigir, por este se encontra em um ambiente com muitos estímulos, como pedestres, ciclistas, sinalizações e sons de diversos tipos. A discriminação de estímulos é um fator de alerta na verificação de índices de perigo ao se conduzir um veículo. Conforme Sternberg, a atenção possui 4 funções principais. A atenção seletiva, que é a capacidade de selecionar um estímulo dentre vários, permitindo checar previsões geradas a partir da memória de regularidades passadas no ambiente, como, por exemplo, conseguir estudar ouvindo música. Capacidade de concentrar a atenção em alguns estímulos em detrimento de outros. Vigilância e expectativa de detectar o aparecimento do estímulo específico, que também é dominado como atenção concentrada ou sustentada. Soldagem em procurar ativamente estímulos particulares, exemplo, procurar chaves perdidas. Atenção dividida, que é a possibilidade de um indivíduo manter a sua atenção em estímulos diferentes para executar mais de uma tarefa simultaneamente, como, por exemplo, conversar enquanto dirige, mesmo sendo duas coisas que requerem atenção. Paulo acrescenta que a atenção sustentada é a capacidade de um indivíduo manter o foco atencional em determinado estímulo ou sequência de estímulos durante um período de tempo para o desempenho de uma tarefa, em que um dos processos deva ser modificado pelo processamento automático da tarefa. Sendo a atenção concentrada uma das capacidades do candidato a serem investigadas pelo psicólogo, perito examinador em uma avaliação psicológica para a Carteira Nacional de Habilitação. Compreendendo a importância da atenção no contexto do trânsito, a gente selecionou alguns métodos projetivos e psicométricos que são utilizados para mensurar e avaliar esses construtos. O principal deles é o TEACO-FF. Ele foi elaborado em 2008 por Rueda e Sisto, justamente no contexto de avaliação psicológica pericial na obtenção de CNH. Ele é um teste bastante amplo, que pode ser aplicado individualmente ou coletivamente em adultos ou idosos. Ele é composto por 500 estímulos, dentre os quais o avaliando em 4 minutos deve localizar 180 estímulos-alvo em meio a estímulos distratores. A gente tem também o teste de atenção concentrada, que objetiva avaliar a capacidade do indivíduo de manter a sua atenção concentrada no trânsito por determinado período. Dentre inúmeros símbolos numa folha de respostas, o avaliando deve localizar alguns específicos. Sua aplicação pode ser individual ou coletiva, levando em conta apenas o nível de escolaridade do indivíduo. A gente tem também a coleção BFM1,
que ela é composta pelos testes TACOM A e TACOM B, que objetivam investigar as funções mentais relacionadas ao ato de dirigir e também relacionadas à atenção concentrada. Sua aplicação pode ser individual ou coletiva em indivíduos acima de 18 anos. Paralelamente à coleção BFM1, a gente tem a coleção BFM4, que também objetiva investigar as funções mentais relacionadas ao ato de dirigir e relacionadas ao ato da atenção concentrada. Só que ele é um teste composto por estímulos de placas de trânsito e ele pode ser aplicado coletivamente ou individualmente em indivíduos acima de 18 anos. E por fim, a gente selecionou a bateria psicológica de avaliação da atenção, o BPA, que a gente já estudou em avaliação psicológica 2. Ele objetiva realizar uma avaliação da capacidade geral da atenção, tal como uma avaliação individualizada dos tipos de atenção específico, atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada. Sua aplicação também pode ser individual ou coletiva em adultos acima de 18 anos.